Muito bem, fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora mais um bate-papo de Position. Hoje, domingo, dia 24 de maio de 2020. Vamos aqui nesse vídeo tentar entender os movimentos do mercado da última semana e também o que está chamando a minha atenção para a próxima semana. Para você que não me conhece, meu nome é Luiz Fernando e toda semana eu trago esse tipo de conteúdo aqui no canal, bacana? Bom, recado importante, como eu prometi na semana passada, no final desse vídeo eu vou trazer para vocês aqui o desempenho da minha carteira lá no mês de abril. Sei, demorou pra caramba para trazer isso, mas esse mês foi bem conturbado, então desculpa aí para vocês que estavam esperando esse tipo de informação. Devido aí aos problemas gerados aí pelo fechamento das coisas, tive vários trabalhos aí que foram afetados, então tive que correr em algumas coisas, o que acabou conturbando esse mês. Mas, antes tarde do que nunca, lá no final do vídeo eu vou falar sobre o resultado da minha carteira no mês de abril. Certamente no próximo mês isso não vai se repetir, legal? E por que que eu trago isso para vocês? Então, só abrindo um parênteses aqui para vocês, eu mostro o que eu faço com o meu dinheiro. Então, como eu invisto no mercado e o que eu comento aqui para vocês, eu acabo mostrando isso também, os resultados do que foi bom, o que foi ruim nos meses que vão se passando. Então, é muito bacana para quem está começando, para quem está aprendendo ver os resultados das estratégias. Eu acho que isso é o que engrandece, isso é o que gera valor, pois eu entendo e acredito que seja impossível alguém copiar a estratégia de outra pessoa e também não sustentável, então a gente deve aprender, criar a casca no mercado, né, para operar por conta própria, mas observar outros investidores, observar outras pessoas acaba sendo muito útil. Claro que vocês não vão copiar as coisas que eu faço aqui, mas com certeza ter ideias, ter insights sobre as coisas que eu ando fazendo aqui nas minhas posições, nas minhas alocações, pode ser muito enriquecedor. Eu não quero estar sempre certo, não quero estar com a razão. Simplesmente o que eu faço aqui é o que eu acho que gera valor, é o que eu vejo que tem funcionado para mim ao longo de anos e anos e anos. Bacana, galera? Então, feito esse disclaimer aí, né? Vamos começar o vídeo. Eu queria, antes de mais nada, pedir para vocês o like. Isso ajuda muito aqui o nosso canal. Então, vamos aqui começar falando do Ibovespa. Então, só deixa eu abrir aqui, que ele já está, mas deixa eu só mudar uma coisa aqui na lista. Bem melhor agora. Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês. Então, vamos falar do Ibovespa essa semana, galera. Semana que nós temos aí um movimento muito forte no mercado, uma barra de amplitude de quase 6% de alta. Essa amplitude que chegou a ser maior, o mercado chegou a subir essa semana mais de 7%, uma barra que invalida as duas últimas semanas de queda que nós tivemos. Então nós tivemos aqui 2 semanas de queda e o mercado após isso soca, né? O mercado demonstrando muita força, o que traz ares mais erráticos para o mercado, porque o mercado, notem, após o crash que nós tivemos, nós temos o que aqui? O mercado faz uma forte alta, aí o mercado depois corrige, uma forte alta de novo, o mercado corrige, e agora novamente uma forte alta. Fato é, e não é novidade para vocês que acompanham aqui, que nós estamos dentro desse período aqui de correção, que era o mais esperado, como nós já conversamos isso lá desde março, desde aí do final, desde o dia 16 de março. Anotem que aqui no finalzinho de março nós já entramos nesse período de correção e aí temos cerca de 2 meses onde o mercado praticamente não sai do lugar, né? O mercado aqui corrigindo lateralmente. O que a gente deve se atentar aqui e saber se esse movimento dessa semana será o quê? Será um movimento que vai impulsionar o mercado, criando essa perna, uma perna de retomada aqui, que vai buscar novamente lá áreas lá nos 100 mil pontos, ou até quem sabe lá os 115 mil pontos, ou se é só uma perna de repique que vai aí depois fazer o mercado desabar, completando essa sequência de impulso, repique, e aí teremos um novo impulso dentro da tendência de baixa atual do mercado. Fato é que é difícil de afirmar, o cenário mais errático também tira a nossa possibilidade de uma previsão mais exata, pois o mercado não está em tendência.
Pela análise técnica, o que nós poderíamos esperar aqui? O fato é que, pela análise técnica tradicional, nós deveríamos esperar que o mercado testar, como já testou essa semana, essa região dos 84 mil pontos. Poderíamos esperar a semana que vem um candle de queda, buscando novamente lá a região dos 72 mil pontos, fazendo o mercado aí dentro desse longo retângulo que ele vai se desenhando nessa correção. Porém, como eu falei, essa barra é uma barra muito forte, invalida as 2 semanas, o que poderia trazer para a próxima semana no mercado um rompimento dessa região aqui dos 84 mil pontos, que é a região que eu já venho falando para vocês há algum tempo, que aí sim eu consideraria com viés muito mais altista, um viés muito mais comprador para o mercado, caso na semana que vem o mercado consiga romper essa região dos 84 mil pontos. Vamos esperar isso para comprar? Vamos esperar isso para fazer qualquer tipo de coisa no mercado? Não, galera, a gente já vem falando aqui há um bom tempo que vários outros ativos vêm deixando aí sinais de compra, até mesmo alguns ativos deixando sinais de venda, mesmo com o mercado mais lateral. Mas fato é que se o mercado toma uma direção, toma uma tendência, a gente tem um cenário muito mais simples para trabalhar com os ativos, como foi aqui desde lá do período de 2018 até aí o final, o comecinho de 2020, nós tivemos aí um período muito mais simples, pelo menos para quem trabalha aí operando tendências, legal? Vamos falar aqui então agora do Small. Então, nosso índice aí de Small Cap, essa semana nós tivemos também o mercado não acionando aquele candle que tinha rompido essa região aqui, como eu havia falado para vocês. Então, na semana passada, eu havia comentado com vocês que esse candle era um candle bem vendedor, mas nós deveríamos esperar aqui a confirmação desse sinal. Lembre-se, galera, em análise técnica, a gente deve sempre esperar a confirmação do candle para validar ele. Essa é uma premissa muito antiga, já citada lá por Charles Dow há mais de 100 anos atrás. Então, todo movimento precisa de uma confirmação. O fato é que não foi feito isso nessa semana, o mercado simplesmente não acionou o candle deixado na semana anterior, também deixando aí um cenário mais errático dentro do Small 11. Aqui a gente está falando do Small, mas aqui para investir você pode investir através do Small 11. Vamos então dar uma olhada no mercado americano, começando aqui pela Nasdaq. E a Nasdaq, como a gente já havia falado, vai buscando lá o seu topo histórico, o seu topo lá nos 119 dólares. Essa semana deixa um candle que rompe. Olhem, essa semana o candle rompendo essa região aqui, um candle bem comprador, que dá todo o viés aí para a Nasdaq buscar lá os seus 119 dólares, topo histórico dentro desse ativo, dentro desse índice, principalmente aí pressionado, principalmente empurrado pelas empresas de tecnologia que vêm superando as suas máximas históricas. Já no S&P, nós temos o S&P aqui tocando a média de 50 períodos, também não aciona aquele candle que nós conversamos na semana passada, que era um candle sim vendedor, mas precisava e necessitava sim de uma confirmação aqui nessa semana que passou e isso não foi feito. O mercado abriu acima do fechamento da semana passada e toca novamente lá a média de 50 períodos. Então o mercado aí demonstrando muita força ao mercado americano. Falando aqui do Dow Jones, vamos olhar o Dow Jones aqui, também o mesmo cenário, nós temos aí o cenário do Dow Jones, o mercado já ameaçando o rompimento dessa região aqui, que impulsionaria aí o mercado a buscar pelo menos aqui a média de 50 períodos que está logo mais acima. Galera, eu queria só por um momento parar aqui a análise dos índices e mostrar para vocês dois ativos que são muito importantes, os movimentos que foram feitos essa semana nesses dois ativos. Para vocês aí que já foram para fora, já viajaram aí para os Estados Unidos, provavelmente vocês devem conhecer essas empresas que eu vou mostrar aqui agora. Que o primeiro ativo que eu quero falar para vocês é da Hertz, galera. Quem viajou para fora, quem já alugou o carro aí sabe o quanto essa empresa é popular, quanto essa empresa é conhecida mundo afora, já foi uma das líderes aí do seu segmento. E olhem aí essa empresa que essa semana pediu aí recuperação judicial, né? A empresa aí declarando praticamente falência lá nos Estados Unidos. E notem o declínio das ações desse ativo, o ativo que já foi
cotado lá em 92 dólares, hoje chegando na cotação aí de 2 dólares e 75 centavos. Notem o risco que é investir em empresas e simplesmente segurar essas empresas pelo resto da vida, né? Notem como essa estratégia pode ser muito complicada caso a gente não acompanhe os nossos investimentos. Então, tanto essa como a JCPenney, que é também uma empresa muito famosa, muito conhecida lá nos Estados Unidos, já foi também uma das líderes do setor de varejo lá. E olhem, essa ação que já custou 72 dólares, agora custando aí cerca de 16 centavos de dólar. Então, notem a destruição do capital que essas empresas proporcionaram para os seus acionistas, para quem acreditou nessas empresas e simplesmente não estopou, não saiu das operações delas. E aqui cria aquela grande falácia, né? Que é a falácia do tá barato. Então, para quem olha o gráfico e talvez olhou aqui lá no passado, pô, a empresa que valia 69 dólares, custando aí 6 dólares, pô, é uma barganha, né? É o momento de comprar e enriquecer quando essa empresa recuperar. Só que, tal ponto, talvez essa empresa nunca recupere, né? E aí a gente nota um movimento como esse, né? A empresa perdendo praticamente todo o seu valor de mercado. Isso já aconteceu com muitas empresas aqui no Brasil, mas o bacana de trazer isso aqui para vocês é mostrar como as empresas aí famosas, empresas conhecidas aí pela grande maioria do público, estão enfrentando esse tipo de problema agora lá nos Estados Unidos. Empresas aí que têm negócios em várias praças mundo afora, sofrendo muito e destruindo o capital de quem investiu, de quem não saiu desse tipo de empresa. É o que eu sempre bato muito na tecla aqui com vocês. Cuidado, galera, cuidado com essa história de permanecer pelo resto da vida com a empresa. Simplesmente fechar o olho e não avaliar mais aquela empresa e deixar, e a cotação vai caindo e você vai comprando mais ou simplesmente vai deixando o seu dinheiro lá, acreditando que um dia as ações vão se recuperar. Então note aqui que chega algumas situações que elas nunca se recuperam. Voltando então, aqui só um rápido parênteses aí só para falar dessas duas empresas, voltando aqui falando do VIX, essa semana nós tivemos aí uma redução novamente da volatilidade dentro do mercado americano, o que demonstra aí menos risco que o mercado está enxergando nesse momento para as ações como um todo. Bom, vamos olhar aqui rapidinho praças afora no mundo e ver o que temos, se temos algum país aí mostrando alguma força diferente do que a gente já tinha falado nas semanas anteriores. Então deixa eu abrir aqui. Vamos começar aí falando primeiro do EWZ, que é o nosso índice brasileiro cotado lá na Bolsa Americana. Então, praticamente aqui nós temos uma visualização não só do índice brasileiro, mas com a cotação do dólar. Então, notem aqui, essa semana nós também temos o mercado se recuperando, mas, novamente, muito claro aqui de ser visto, o mercado aí embolado dentro desse grande retângulo. Então, aqui é muito fácil de ver aqui dentro do EWZ, o mercado aí dentro dessa longa aí correção lateral. Indo para outras praças, vamos dar uma olhada rapidinho aqui. Nós temos dentro daqui do mercado suíço, o mercado já voltando lá, tocando a média de 50 períodos, como nos Estados Unidos. Temos aqui na Rússia também, ó, notem a Rússia que é um dos países aí que vem sofrendo muito também com o crescimento da pandemia. Nós temos aqui no mercado russo, aqui o mercado rompendo já essa região aqui, que era uma região de resistência, buscando também provavelmente lá a média de 50 períodos. No mercado indiano, nós temos o que? Nós temos aqui o mercado corrigindo depois dessa perna de repique. Vamos ver se o mercado consegue forças para romper aquela região. Dentro da China, o mercado mais embolado, como nós já falamos algumas vezes aqui. Temos no Chile o mercado que vem sofrendo já há muito tempo, mercado também bem embolado aqui nessa correção. Peru aqui mostrando até uma força maior, o mercado já vai fazendo uma subida em linha reta aqui, sem muita correção. México também bem embolado, olha o México aqui como o cenário parecido com o Brasil também. Aqui na Turquia, nós temos um cenário mais baixista ainda. Note como os emergentes, como modo geral, vem sofrendo muito, né, com essa questão atual, galera. Aqui temos a Bolsa do Catar, nada demais. Na África do Sul, o mercado vai corrigindo depois da paulada que sofreu.
também nenhuma novidade. Aqui no Reino Unido o mercado consolida aqui na região de preços dos 25 dólares. A Alemanha rompendo essa semana, ó, ameaçando romper essa região aqui, parecido com o mercado russo. Temos aqui a Espanha, a gente conversou na semana passada da Espanha, que rompia essa regiãozinha aqui. Eu até falei para vocês, olhem, atenção com os sinais deixados lá nas praças europeias, mas novamente aqui não foi confirmado. Então, candle de venda deixado não foi confirmado. Então, quem se antecipou na semana passada vendendo aqui, certamente essa semana teve que estopar, ou já ficou bem próximo do stop, o mercado abrindo aí acima do fechamento, né, criando aí desconforto para quem já apostou na venda na semana retrasada. Então, novamente, todo sinal depende de confirmação, galera. Guardem essa frase, todo sinal depende de confirmação. Itália, mesma coisa, também a gente já havia falado do movimento feito na semana retrasada no mercado italiano, e essa semana o mercado deixa aí uma barrinha compradora que estopa praticamente todo mundo que apostou na venda na semana anterior aqui na Itália. Temos a Grécia também corrigindo de modo lateral, indo aqui para a Suécia, a mesma coisa. Portugal já demonstrando força, né? Portugal também rompe essa região de resistência aqui. França consolidada ainda. Bélgica também. Então aqui temos todas as praças aí europeias aí bem parecidas, algumas performando um pouco melhor, outras com o mesmo sinal, mas notem que mundo afora, ou nós temos uma consolidação lateral, que nós podemos falar assim, ou temos o mercado já rompendo, o que mostra alguma força, como nós vimos lá na questão da Alemanha, né? Então temos algumas praças aí mostrando mais força nesse exato momento. E isso já quebra uma falácia que as pessoas falam, né? Eu vi muitas pessoas falando essa semana que aqui o Brasil estava uma crise imensa, que o Brasil era descolado do mundo, galera. Se vocês observarem mundo afora, todo país vem sofrendo com a desvalorização da moeda e também com a queda das ações generalizadas. Então, se vocês observarem todas as praças fora do Brasil, provavelmente vocês vão ver um cenário meio parecido aí com o EWZ, que é a nossa bolsa aí cotada em dólar. Então, praticamente nesse momento há uma correlação aí bem próxima entre o mundo todo e a questão como o mundo está lidando com a questão aí da pandemia. Bom, vamos então voltar aqui para os ativos. Feita então a nossa análise mais ampla, deixa eu voltar aqui agora para a lista. Então, voltei aqui, vamos então agora terminar a nossa análise mais macro. Então, notem que em 5 minutos nós podemos aqui pegar diversos países e entender qual o contexto atual do mundo através dos gráficos. Então, com pouco tempo a gente consegue entender como o mundo está se comportando nesse exato momento. Então, vamos olhar agora para finalizar o dólar. E essa semana nós temos aqui um movimento importante no dólar, galera. Olhando aqui essa semana, o dólar tem uma baixa significativa. A gente conversou na semana passada que eu falei para vocês que o dólar mostrava forças, mas que estava extremamente esticado e que uma correção mais forte era necessária, era gritante, né? Mas é difícil aqui a gente apostar contra o dólar, mas fato é que era nítido que o dólar precisava de uma correção. Isso se dá na mídia aí, como vocês podem observar na mídia, nós temos o que esse momento? Muita gente falando do dólar, pessoas falando que o dólar vai chegar a 30 reais, a 20 reais, a 10 reais, pessoas falando para mandar o dinheiro para fora, justamente quando o dólar está na sua máxima da máxima histórica. Depois de ele subir aí praticamente cerca de quantos por cento? Cerca de 46%. Aí as pessoas vêm falar que tem que mandar dinheiro para fora, que agora é o momento que o real já era, né? Nesse momento. E aí a pessoa que não entende um pouco, a pessoa vai lá e desfaz todo o patrimônio que ela tem em reais e manda nesse momento para fora. Quando o correto seria fazer aportes no tempo, né? Ela não mandar tudo de uma vez, né? Ela ir dolarizando o capital dela ao longo do tempo e não numa paulada só quando o dólar está em 6 reais. Fato é que essa semana o dólar deixa um candle de reversão. Como foi aqui? Deixa eu colocar aqui a setinha para vocês, que fica mais fácil da gente ver. Como foi aqui, como foi também aqui.
O que muda desses dois sinais lá no passado para agora? Nós temos, notem que nas últimas duas vezes que o dólar deu sinais aí de reversão, nós não tivemos a mínima perdida. Então notem aqui que nessa semana aqui o dólar não chegou a perder os R$ 5,09. E aí novamente o dólar mostrou forças nas outras semanas. Nessa semana aqui o dólar não chegou a perder a mínima dos R$ 5,24, que era o candle anterior, que era de alta. Só que agora nós tínhamos a mínima do candle de alta anterior sendo os R$ 5,71. E o que acontece essa semana? O dólar simplesmente rompe essa mínima, fechando em R$ 5,53. É um sinal, sim, de correção? É um sinal de correção. É um sinal de mudança da tendência? Não é um sinal de mudança na tendência. Caso o dólar na semana que vem opere abaixo dos R$ 5,52, nós deveríamos esperar aqui o dólar fazer um movimento mais forte de correção aqui, para aí sim a gente tentar afirmar se é só uma correção ou mudança na tendência. Fato é que o dólar aqui pode permanecer 3, 4 semanas corrigindo, que essa ampla tendência de alta aqui não será quebrada. Então vamos observar o dólar nas próximas semanas, vamos ver aí o movimento para a próxima semana. Fato é que essa semana nós temos aí um sinal de correção para as próximas semanas, dado por esse candle aqui que praticamente elimina a alta da penúltima semana e quase também a alta da antepenúltima semana. E olhando por último aqui o Bitcoin, nós temos o Bitcoin aqui testando essa região aqui, que é a máxima de fevereiro de 2018, a máxima também de julho de 2019, e agora o Bitcoin começa aí a se aproximar dessa região, que é a região aí dos $10 mil, uma região que é muito importante, uma marcação de preço muito importante para o Bitcoin. Fato é que se esse ativo tiver forças para romper essa região aqui, nós devemos esperar aí um movimento bem explosivo dessa moeda. Fato é que isso ainda está meio distante, né? Mas esse é um ativo bem volátil, então caso o mercado consiga romper essa região aqui, nós devemos esperar aí uma porrada muito forte dentro do Bitcoin. Bom, galera, então terminei aqui a análise mais ampla do mercado. Eu vou falar agora com vocês dos ativos que eu ainda tenho operações. Então vou começar aqui falando da Magazine Luiza, que essa semana quase rompe a sua máxima. Magazine Luiza, que é um ativo que praticamente já recupera todo o valor que foi perdido durante o crash, está no seu ponto quase máximo. Essa semana aciona aquela barra vermelha que eu citei aqui para vocês, já startando ponto de compra de muita gente que apostou nesse ponto aqui, e temos aqui agora o ponto dos R$60, que é um ponto muito importante que será acionado por muitos traders, muitos investidores, caso esse ativo rompa na próxima semana. E acho que vale a pena falar um pouco, gastar um pouquinho de tempo aqui para falar um pouco desse ativo, que é o ativo do arrependimento, que é o ativo que as pessoas simplesmente olham essa curva de valorização e simplesmente falam por que eu não investi dentro de Magazine Luiza antes. Por que eu não investi aqui? Por que eu não investi aqui? Por que eu não investi aqui? Provavelmente, a maior parte das pessoas vai falar porque estava muito caro, porque já subiu muito. E, novamente, nós temos aí Magazine Luiza ameaçando romper o seu topo histórico. Como foi? Se nós pegarmos aqui. Como foi se nós pegarmos aqui? Como foi se nós pegarmos aqui? E assim vai, diversos momentos onde a Magazine Luiza deu sinal de compra. E pouquíssimas pessoas conseguiram comprar e segurar essa operação por tanto tempo. E aqui temos mais um sinal. Isso quer dizer que esse ativo, daqui para frente, vai voltar a valorizar tudo isso que já foi valorizado até aqui? Não, simplesmente eu acho que é até que impossível essa empresa valorizar o jeito que ela valorizou no passado. Mas nada quer dizer que esse ativo não tenha capacidade para valorizar mais 50%, mais 100% daqui para frente. Galera, olhem esse ativo e
e reflitam. Quantos ativos como esse vocês precisam comprar e segurar para mudar a carteira de vocês? Quantos desses ativos vocês precisam dentro da vida de vocês para ter um desempenho excelente? Temos novamente aqui Magazine Luiza dando um sinal de compra, um sinal importante. Vamos ver se na semana que vem esse ativo rompe. Nada significa que vai romper e vai embora. Pode ser que sim, rompa aqui ou faça um topo duplo, topo triplo e o ativo despenque amanhã ou depois. Mas já dizia a premissa da análise técnica, já dizia a premissa dos modelos seguidores de tendência. Nós devemos apostar, sempre dar mais uma chance para um ativo que está em tendência de alta. Nunca devemos deixar esse ativo para trás acreditando que ele já subiu demais. Olhando, fazendo uma comparação aqui, nós podemos fazer o quê? Nós podemos olhar a Magazine Luiza, podemos, por exemplo, olhar aqui as ações do Mercado Livre, que é a empresa, praticamente a empresa que a Magazine Luiza tenta aí tomar mercado, espaço de mercado nesse exato momento. E se nós observarmos o Mercado Livre, essa semana nós já tivemos um rompimento e o mercado aí operando em topo histórico. E o desafio aqui vai ser pensar mais para frente qual dessas empresas vai ter capacidade para dominar o mercado, e temos aí uma briga muito feia aí que vai se desenrolar por essas empresas nos próximos meses, nos próximos anos. Qual sairá a vencedora? Eu não sei, provavelmente ninguém sabe. Agora, os sinais que o mercado está dando para essas empresas são sinais inequívocos, sinais de força, sinais que há muita vontade, muita decisão dos players em comprar esse tipo de ativo. Então nós temos aqui o Mercado Livre, temos, voltando lá para a Magazine Luiza, bem próximo do seu rompimento. Então aqui vale para vocês uma reflexão, vale para vocês um pensamento, o porquê não surfar uma onda como essa. É fácil? Não, não é fácil. Vai acontecer toda hora? Não, não vai acontecer toda hora. Talvez nunca mais aconteça, mas se acontecer, o que você tem no seu modelo operacional, o que você tem que vai fazer você aproveitar movimentos como esse? O seu modelo contempla operar ativos como esse, sim ou não? Isso é um ponto importantíssimo. Indo aqui para um outro ativo que eu tenho operação, essa semana deixa um candle bem feio, né? Um candle bem desconfortável para quem está comprado, é a SLC3, outro ativo que deixou também aqui um grande movimento de valorização no passado, tenta voltar ao seu topo histórico. Essa semana, a gente já havia comentado que na semana que passou era um rompimento aqui de compra, o mercado rompeu e essa semana deixa um rompimento falso. O rompimento falso é quando nós temos aí o rompimento dado numa semana e na semana seguinte o mercado simplesmente viola esse rompimento, fechando abaixo da mínima do candle. Então, sim, temos um rompimento falso aqui em SLC3. O mercado pode, e é o mais esperado que vai acontecer nas próximas semanas, é o mercado voltar para essa região de consolidação e ficar aqui por um bom tempo. Porém, é um dos ativos mais fortes no mercado nesse exato momento, então não seria de surpreender ninguém caso esse ativo aqui pegue no contrapé todo mundo que apostou nessa venda, voltando aí a fazer novas máximas. Eu sigo comprado, por enquanto nenhum ajuste no meu ponto de compra. Meu stop original está aqui nos R$19,67, nada a ser feito nesse exato momento em SLCE3, mas sim, é um candle bem desconfortável aqui, principalmente para quem está comprado nesse ativo. Na ponta da venda, eu tenho ainda aqui Banrisul, que essa semana, como eu havia falado para vocês, o stop estava posicionado aqui, nos seus R$12,77. Essa semana o ativo faz esse candle, que é um inside bar, tocando novamente aqui a média de 10 períodos do semanal. Basicamente, na semana que vem, eu vou movimentar o meu stop móvel para cá, para os seus R$12,18, tentando aqui garantir todo esse movimento de queda que foi
feito aqui dentro desse ativo e não perder aqui esse lucro que já está praticamente aqui garantido. Caso o mercado não abra com um gap absurdo na segunda-feira, se o mercado vir a estopar aqui, ainda vou fechar a minha operação aí com o lucro muito bacana dentro de Banrisul, que está quase lá no ponto que a gente, quando startou essa venda, falou, né? Que era aqui no ponto aqui do suporte dos R$ 12,34. Bom, são esses os ativos que eu tenho comprados e a venda, e essa semana eu tive mais um ativo aí colocado em carteira, que foi a Localweb. Localweb essa semana foi lá, fez uma cutucadinha só, uma cutucada sacana, né? O mercado foi lá, só simplesmente tocou a máxima que estava aqui nos R$ 25,77 e fechou aí com candle de dúvida, mas foi acionado minha compra aqui dentro de Localweb. Localweb, que é um ativo mais novo, sem muito histórico, então aqui não dá para seguir por uma metodologia mais longa, de stops mais longos. Aqui simplesmente o meu stop está colocado em R$ 21,44 e vamos torcer que na semana que vem esse ativo rompa essa região, deixando aí essa zona de preços para trás aí, movimentando mais forte. É sim um dos ativos mais fortes no mercado nesse exato momento, ativo que da sua mínima do crash até agora já subiu aí cerca de 163%, então tenho aí um viés bem positivo para Localweb. Vamos ver como esse ativo se comporta na próxima semana. Alguns outros destaques que eu falei para vocês, galera, na semana que passou, foi a Marfrig, e aqui nós falamos muito que não era um momento de comprar, né? O ativo subindo a 1, 2, 3, 4, 5 semanas, e aqui notem o como o mercado pune o desespero, né? As pessoas que acharam aqui comprando que iam ficar ricas agora, né? Aí o mercado aí despencando também aqui, fechando abaixo da mínima do candle anterior, fazendo um movimento aí de correção que já era esperado dentro desse ativo, como nós conversamos. Também o mesmo movimento observado aí em Minerva, até o que eu falei para vocês aqui, notem, aqui o esperado seria um candle de correção essa semana, que é o que o mercado exatamente está fazendo, né? Temos um candle vermelho em cima da região de topo, que é topo histórico. Então aqui nós temos na próxima semana, talvez, se o mercado romper aqui essa região, um ponto muito interessante para compra dentro de Minerva, BIF3. E aqui vamos para as últimas ações de destaque. Falei muito da Beton, da BTOW3, que faz o que a gente tinha esperado, o que eu estava esperando com muita vontade que acontecesse, que era o quê? O ativo fazer aí 2 semanas de correção. Então temos aqui o mercado depois subir loucamente por 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Essa semana deixa 2 semanas corrigindo de lado, sem muita força. Então o que podemos afirmar aqui? Depois do mercado subir, depois da ação subir aí cerca de 92%, nós temos 2 semanas onde o ativo aí simplesmente cai 10%, o que é uma nesga, o que é uma merreca. O que traz uma confiança maior para esse rompimento, caso aconteça na próxima semana ou na outra semana, dentro de BTOW3, e fica aí na minha lista ainda como um ativo muito interessante para trade para as próximas semanas. Temos Sinqia, que estava na lista há 2 semanas atrás, por essa barra vermelha que não foi ignorada, né? Que nós temos aqui a barra sendo confirmada. Ativo deixa aí um candle de compra em cima da média de 50, em cima da média de 10 períodos também. Aqui, para quem acredita num candle de retomada, seria startada uma compra aí nos R$ 20,03. Para quem busca uma confirmação maior de mercado, iria esperar esse ativo romper os R$ 22,74. Mas sim que é também demonstrando bastante força. Temos aqui a Lojas Americanas, que essa semana deixou um inside bar, que era uma barra também ignorada aqui. O mercado foi lá, rompeu aquela região e voltou estopando todo mundo que apostou nesse candle. Entre PTOW e Lojas Americanas, eu preferi colocar ordens de compra em BTOW. Por quê? Porque a Lojas Americanas nós temos aqui já o topo histórico do ativo
logo mais acima. Então nós temos já um ponto importante de resistência que deve ser testado caso esse ativo rompesse aqui e fosse embora. Então é um cenário que me deixou mais confortável aqui para tentar apostar em BTOW3. Fato é que o meu ponto de compra não foi acionado, vamos ver nas próximas semanas. Acabou? Temos a Klabin também, a Klabin essa semana que faz um movimento feio, né? Chegou aqui esse ativo a romper a sua máxima histórica, foi e só violou, né? Só fez aquela violaçãozinha ali e voltou tudo. Essa semana deixa um candle bem feio, um candle bem corretivo aí. Aqui agora os tops ficam bem mais longos, né? Temos ativos lá cotados em R$ 3,74. O que devemos esperar aqui agora seria esse ativo ficar aqui de lado por algumas semanas para um próximo rompimento mais certeiro ou com uma expectativa matemática melhor dentro de Klabin. Temos, que chama a minha atenção essa semana, a Camil. Camil também testando máxima histórica. Novamente também igual Minerva, igual os outros ativos que nós comentamos, após 1, 2, 3, 4, 5 semanas de alta. Então, nem pensar nesse momento comprar um ativo como esse. O ideal aqui seria uma correção para um posterior rompimento. E o último que chama a minha atenção aqui, galera, é a Via Varejo. Via Varejo que chegou a demonstrar muita fraqueza aqui lá nos R$4 e o mercado não deu bola para aquele ponto aqui que o mercado testava, simplesmente premiando muito quem apostou nesse teste de suporte em Via Varejo. Notem aqui que o mercado testou essa região e do teste daquela região até agora, nós temos uma valorização aqui em Via Varejo de 128%, também trazendo para a Via Varejo um dos ativos mais fortes do mercado nesse exato momento. E aqui também chama muita atenção esse rompimento aqui que pode acontecer em Via Varejo nos R$10,47. Deixa eu só tentar colocar o cabo aqui do carregador, que acabou saindo. Pronto, problemas técnicos resolvidos. Vamos falar então aqui agora do próximo ativo, que é a IRB. Aqui eu vou falar para vocês agora dos ativos mais fracos e continua sendo IRB um dos ativos mais fracos nesse momento do mercado. Aqui novamente um trade muito arriscado, um trade que exige muita perícia de quem for fazer, mas temos novamente IRB testando aqui a região dos R$6,53, tendo aqui uma barra verde após 2 semanas de queda, o que traria um movimento muito baixista caso esse ativo rompa essa região. Então aqui seria um ponto interessantíssimo para vendas dentro de IRB. Já caiu muito, não tem mais espaço para cair. Será? Então aqui deixo esse pensamento, deixo aqui essa reflexão sobre aqui o IRB, um ponto aí de muita fraqueza, ativo demonstrando muita fraqueza nesse exato momento. Falei para vocês de Gol na semana passada, que seria um trade viável, que eu até coloquei start de venda aqui, mas o mercado não acionou, deixando aí com um cenário mais errático, o Gol com um cenário mais lateral, como nós estamos vendo aí. Em Azul simplesmente aqui estopando todo mundo que vendeu aqui na semana anterior, fazendo um movimento de força muito grande. Aqui é o que eu falei para vocês, galera, em alguns vídeos. Todos os movimentos de crise que eu vivi até hoje, isso é muito comum, tá? O mercado porra para baixo, e aí temos ativos muito fracos, só que a volatilidade é muito alta. Então, todos os sinais de venda acabam sendo sinais erráticos, né? Que o mercado já caiu tanto que há muita gente apostando que aquele ativo não tem mais espaço para cair. Então, os sinais de venda são dados e o stop é muito comum nesse exato momento. Isso aconteceu também lá em 2008, também aconteceu em 2016, quando o mercado está nas mínimas, os movimentos e apostas de venda são bem mais difíceis, bem mais erráticos. Então aqui, notem, quem apostou em venda em Azul nesse rompimento,
praticamente foi estopado essa semana. O ativo aí, olhem esse movimento, o ativo chega de uma semana para outra, cair cerca de 20%, depois na outra semana sobe 30%. Então, assim, movimentos muito malucos, difíceis de serem operados, principalmente na ponta da venda. Exige muito controle de risco, muita perícia de quem vai apostar em vendas nesse momento. Temos CVC, com o mesmo cenário aqui de correção. Smiles também é a mesma coisa, um cenário bem parecido aí com o que foi a Gol. Aqui a Tix for Fun, também aqui o mercado rompeu essa região que era a mínima histórica essa semana, deixa um candle que testa aquele rompimento, testando a região de suporte como resistência agora. A 1000, cenário travadão aí, sem muito o que falar. Temos a Even também, o mercado rompe e volta. Então aqui, ó, mais um ativo aí que foi aí dando um movimento errático essa semana. Tecnisa, um candle de dúvida, mas é um ativo aqui cotado em 50 centavos, vou até tirar da lista. E aqui eu vou começar agora uma análise mais ampla do mercado, falando de alguns ativos que eu selecionei. Vou começar falando aqui de Centauro, que um amigo pediu para falar lá no Instagram, e aí eu vou falar com vocês aqui sobre a Centauro. Centauro, que não é um dos ativos mais líquidos do mercado, mas vamos tentar então entender o que Centauro está fazendo nesse exato momento e quais são as expectativas para esse ativo. Bom, Centauro simplesmente teve, desde lá do seu IPO, que foi em maio de 2019, um movimento de alta de cerca de 340%, e depois aí o mercado simplesmente despencou após o crash, fazendo um movimento de queda de 70% dentro de Centauro. Dentro do meu modo de ver, então vou falar primeiro se eu tivesse ainda posições compradas e não tivesse topado. Se eu tivesse feito uma compra aqui, que foi um ponto ok para se comprar, onde estaria o meu stop? Notem que aqui, pelo ativo ser novo, nós não temos a média de 50 períodos dando suporte. Então vamos supor aqui que nós estaríamos conduzindo o nosso stop pela média aqui de 10 períodos, ou a média mais curta. O stop, ao meu entender, seria um stop plausível a ser feito aqui nos R$ 39,69, ou seja, nós teríamos aqui em Centauro uma valorização de 68%. Porém, se a pessoa não estopou aqui, o movimento mais correto seria estopar no ponto cheio, que seria aqui, ao meu ver, nesse fundo. Então teríamos aqui o quê? Teremos stop já sendo acionado em Centauro. Mesma coisa para quem comprou aqui. E o stop seria aqui. Pelo meu modo de entender, quem apostou na compra lá, na valorização do ativo, não teria argumentos técnicos para estar ainda comprado dentro de Centauro. Agora, para quem comprou aqui nesse ponto de crash, lá, sei lá, na mínima, o ativo vem se recuperando. Nós temos, no gráfico diário, nós temos até o que pode ser entendido como um canalzinho de alta, que faz o ativo traçar isso daqui. Então, o que mais seria esperado aqui seria o ativo buscar lá os R$ 38,46. Porém, notem que nós temos o que aqui? Nós temos já o ativo, mesmo no diário, dentro de uma tendência de baixa. E isso eu falo porque temos os preços abaixo da média de 50 períodos e acima aqui da média de 10. Então, temos uma tendência de médio prazo, uma tendência de baixa. Então, não seria um ativo que eu gostaria nesse exato momento de estar comprado. Olhando no gráfico semanal, o que me faria pensar em compras dentro de Centauro seria o mercado romper essa região aqui, que é uma região de resistência, que foi tocada uma vez, 2 vezes aqui. Então, se o mercado tiver forças para vir a romper essa região aqui, seria um ponto interessante para compras. O ativo já estaria sendo cotado acima das 2 médias, fazendo aí zigue-zagues ascendentes. Então, nesse exato momento, se eu tivesse compras no passado em Centauro, eu já teria estopado e estaria aguardando aqui um novo ponto de entrada dentro de Centauro para uma nova compra. Esse é o meu ponto de vista, esse é o meu ponto de entender esse ativo nesse exato momento. O fato é que nesse exato momento eu não vejo nada demais a ser feito
dentro do Centauro. Assim como boa parte do mercado, esse ativo está aí lateralizado, testando essa região aqui dos R$ 20 e também essa região aqui dos R$ 33, R$ 34 como fundo e topo. Então temos um cenário aí mais difícil, mais errático para ser operado. Indo para Petrobras, nós temos Petrobras aqui que foi lá cutucar a região de gap. Então note aqui como esse ativo já fecha acima dessa máxima aqui. Então mais esperado aqui em Petrobras seria Petrobras vir a fechar esse gap aqui em R$ 22,66. Isso deve ser o que deve acontecer em Petro nas próximas semanas. Em Bradesco, nós temos um cenário também lateral. Note aqui em Bradesco, cenário bem lateral, bem fácil de ser visto. Vou até colocar no diário para vocês observarem. Olhem isso aqui, galera. Olhem como fica fácil de entender olhando um gráfico mais curto. Então, nós temos aqui força de compra quando o ativo vem para a região dos R$ 16,60. Isso aconteceu aqui, aconteceu aqui, aconteceu aqui. Então, notem, o mercado vem a testar essa região, tem uma força de compra movimentando aqui. Quando o mercado vai e sobe e testa aquela região de topo aqui, nós temos uma pressão de venda. Isso é o contexto básico e o contexto de lateralização. Então, o que seria mais esperado aqui agora seria o mercado vir a buscar os R$ 22,14. Fato é, caso o mercado venha a perder essa região aqui, nós teríamos um cenário bem baixista aí para Bradesco. Isso deve ser o mesmo cenário nos outros bancos. Então, olhando aqui Itaú também a mesma coisa, olhem aqui Itaú meio enroscado também nessa região. Banco do Brasil também o mesmo cenário. Então, todos os bancos aí meio em sincronismo com essa questão aí da consolidação. Em Ambev, nós temos um cenário bem vendedor, eu diria, em Ambev. E esse gatilho para vendas seria dado caso o mercado venha a perder essa região aqui, que é também uma consolidaçãozinha, só que temos já essa consolidação em Ambev abaixo desse fundo aqui, que era um fundo importantíssimo, como eu já falei para vocês. Então vamos ver os cenários futuros aí para Ambev para as próximas semanas. Fato é que não dá nenhum ânimo nesse momento para compra em Ambev. Olhando aqui o estocástico, vamos ver se temos alguma divergência aqui. Não, aqui nós já temos um zigue-zaguezinho aqui no estocástico, aqui nós temos também fundos abaixo. O estocástico demonstra até uma recuperação em Ambev, mas nada muito gritante, nada muito forte em Ambev. Vale volta aqui para cima da média de 50 períodos, Vale aqui um momento aí tão grande errático que nós podemos falar aí, traçando todo esse retângulo que vem lá desde setembro de 2018 também. Chegou a romper aqui para baixo, o mercado voltou com um rompimento falso aí em Ambev. Ambev não, Vale. O que daria também para interpretar aqui como um alargamento, será? Deixa eu ver aqui. Não, aqui nós temos aqui topos do mesmo nível e temos aí fundos maiores. Então, cenário bem errático aqui em Ambev, em Vale. Em CSN, ativo marcou aquele topo, que seria talvez mais uma perna de impulso para baixo, mas o mercado demonstra força em CSN. CSN é um ativo que eu gosto muito de operar pelos modelos mais curtos de trend following. Então nós temos aqui esse modelo que deu muito dinheiro nessa perna, aí deu mais algum dinheiro aqui e agora está mais errático. Também notem como foi um ativo que performou muito bem aqui. Nós tivemos mais uma perna de impulso aqui que também deu uma valorização muito grande, um período bem errático aqui que nós tivemos no mercado, mas é um ativo aí bem cíclico que respeita muito aí a questão de pernas de impulso, né? A mesma coisa acontecendo com Prio. Prio também é um ativo com essa característica. Notem aqui que nós temos uma perna ampla de impulso, depois nós temos uma perna ampla de queda, uma perna de correção. Notem como esse tipo de ativo costuma fazer pernas e movimentos bem amplos aí de impulso-correção. E são ativos aí bem bacanas para serem operados em modelos mais curtos de trend following. Posso até falar com vocês mais a respeito disso em outro vídeo. Nós temos também aqui em Prio, nesse momento, o ativo demonstrando bastante força, galera. Notem aqui em Prio, olhem aqui, o ativo já testando a média para cima novamente. Nós temos essa máxima dos R$ 29, que se rompida
esse ativo pode dar aí um gás bem grande aí, talvez, para buscar os seus R$ 50 novamente. Prio é um ativo muito bacana que eu gosto de operar muito em outros modelos que não são esses aqui que eu coloco para vocês. Estávamos onde? Estávamos falando de Embraer. Embraer agora próxima da lista que demonstra muita fraqueza. Uau! Embraer demonstra muita fraqueza, indo lá de encontro com o que nós falamos, que era aquele fundo lá de R$ 4,30. Embraer vai, eu tô com Ambev na cabeça, Embraer vai com muita força a buscar esse fundo nos R$ 4,47. Uzi Minas, lateral, até o momento também nada a ser feito aqui em Uzi Minas. Deixa eu apagar esses desenhos aqui. Temos em Cielo também esse ativo demonstrando muita fraqueza. Eu quero até ver até onde vai essa força de venda em Cielo. Cielo não demonstra força alguma para se recuperar. Essa semana até voltou a testar essa região de fundo histórico dela, mas fecha com um candle bem feio. Nós temos em Cielo 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de queda. Ativo cotado em R$ 3,41. Temos Natura que consolida. Também aqui seria um movimento, atenção ao rompimento aqui em Natura dessa região dos R$ 37,50. Gerdau não acionou, novamente aqui, mais uma vez falando para vocês do quão importante é a confirmação. Em Gerdau nós tivemos aquele candle de venda deixado na semana anterior, essa semana não se confirma. Então, para quem ainda aposta em venda, poderia até colocar aqui o start de venda um pouco mais para cima. É um cenário mais arriscado, um cenário aí mais com maior risco para quem busca esse tipo de operação, que não é o meu caso. Bom, então galera, fechamos o scan de hoje, fechamos a análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou dar uma olhada rapidinho aqui com vocês na minha carteira do mês passado, e temos então aqui o que aconteceu. Deixa eu fechar só esse aqui. O que aconteceu mês passado, então aqui está o gráfico da minha carteira ao longo dos últimos, do ano e meio praticamente, né? Então temos lá desde janeiro, essa é a minha curva de capital, e esse é o Ibovespa. Então o Ibovespa, por enquanto, operando abaixo do zero, então negativo, e aqui a minha carteira retornando aí para uma valorização de 40%. Esse mês, a carteira principal, que é a carteira mais longa, fechando com a valorização de 5,76% no mês de abril, desculpem, com contribuição de 33% da carteira, e a carteira mais curta, fechando com uma queda de 0,31%. Basicamente, essa carteira ela permaneceu líquida durante o mês, com a única posição aberta que foi a de Banrisul, que ainda continua em aberto, e a JBS, que já foi estopada. Então, mês de abril foi um mês onde que perdi por Ibovespa, e é natural que isso aconteça, pois boa parte das minhas operações foram estopadas e eu continuo ainda com um caixa bem atrativo, um caixa bem amplo aí na carteira para poder alocar. A valorização em abril de 5,76 contra o Ibovespa aí, que fechou com uma valorização no mês de 10,25, fechando aí com menos 8,30 até o acumulado até então. Então continuamos aí com a performance superior ao Ibovespa. É esperado que nesse mês também a carteira performe um pouco pior do que o Ibovespa. E agora os sinais de compra vão aparecendo e a gente consegue ir alocando o capital com uma forma mais tranquila, sem desespero, sem maiores ansiedades nesse momento. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o like e nos vemos aí na próxima semana. Um forte abraço para todos vocês. Até mais!